Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ângela, vamos a mais uma aula de matemática. Bom, lembrando que na semana que vem nós teremos prova, então fiquem atentos, eu vou deixar a prova aberta por 24 horas, tá? A aula de hoje é sobre lei dos senos e dos cossenos. Vamos lá então. Vamos começar falando da lei dos senos. Então, a partir de uma situação. Do entroncamento E de uma rodovia saem dois pequenos trechos retilíneos de estrada. Então, a partir de E aqui na figura, saem dois pequenos trechos retilíneos da estrada, né? Em um terreno plano, que levam aos portões de entrada de dois condomínios, indicados pelas letras A e B. Deseja-se determinar a distância entre A e B. Mas a medição direta é difícil, pois há uma região alagadiça entre esses dois pontos. Então, não dá para medir porque tem uma região aqui alagadiça. Observe o esquema ao lado. Com o auxílio de um teodolito, um topógrafo mediu a partir de E o ângulo entre as retas AE e EB, obtendo 65 graus. Então, esse ângulo aqui é de 65 graus. Em seguida, percorreu os 600 metros do trecho EA. Então, de EA são 600 metros. E a partir do ponto A, mediu o ângulo entre as retas EA e AB, obtendo 38 graus. Conhecedor de matemática, o topógrafo sabia que já tinha reunido informações suficientes para determinar a distância entre os portões de entrada dos dois condomínios, né? A distância de A a B. Por meio do teorema que representaremos a seguir, conhecido como lei dos senos, poderemos resolver esse e outros problemas. Então, vamos ao teorema. O teorema diz as medidas dos lados de um triângulo. Então, até a aula passada nós estávamos falando o quê? De triângulo retângulo, não é? Então, a gente só poderia utilizar os nossos conhecimentos, né? Sobre seno, cosseno, tangente, sobre o teorema de Pitágoras, as relações, né? Quando fazíamos a semelhança entre triângulos, era entre triângulos retângulos. Aqui, ó, a gente não tem um triângulo retângulo, né? Temos uma medida de 38, uma de 65, esse ângulo aqui não é de 90 graus. Então, nós não podemos aplicar aqui. Agora, nesse teorema, ó, as medidas dos lados de um triângulo. Então, é um triângulo qualquer aqui. Triângulo qualquer. Não precisa ser um triângulo retângulo. São proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos. Então, olha, os lados, que aqui nesse triângulo a gente chamou de medida A, B e C minúsculo, são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos. Então, o lado de medida A é proporcional ao seno do ângulo do ângulo A aqui. Então, A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C, como está aqui. E a constante de proporcionalidade é igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Então, uma circunferência inscrita é aquela que está dentro do polígono. A circunscrita é a que está fora. Então, a circunscrita, ela pega os pontos, né, do vértice do triângulo
e diz que então a constante de proporcionalidade aqui é o diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio. Se nós temos aqui o raio da circunferência R, então A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C igual a 2Rs. Tá bom? Então, vamos voltar ao problema da distância entre os portões dos dois condomínios, né? Vamos construir um modelo geométrico que representa a situação descrita. Então, nós temos lá um triângulo ABE, ângulos de 65 graus, de 38 graus e medidas de 600 metros de A a E. Bom, nós queremos a distância D, que está aqui, e o que nosso teorema, que é a lei dos senos, relaciona? Relaciona o lado com o ângulo, o seno do ângulo oposto. Então, olha, nós temos o ângulo de 65, que é oposto a D. E nós temos a medida 600 metros, mas não temos esse ângulo aqui. Então, como que a gente encontra esse ângulo? A gente encontra esse ângulo fazendo a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, a gente faz 180 graus menos 65 graus menos 38 graus, né? Então, vai ser um ângulo de 77 graus. 180 menos 65 menos 38, 77. Então, esse ângulo é de 77 graus. E agora, para a gente encontrar D? Então, a gente vai usar que D sobre... Então, quem é o oposto aqui? 65 graus. Então, sobre seno de 65 graus é igual a 600 por seno de 77 graus. Como que eu vou encontrar os valores de seno de 65 e seno de 77? Ou utiliza-se a calculadora científica, ou a gente tinha uma tabelinha, né? Que eu deixei aqui no final. Então, seno de 65 seno. Então, é 0,90631. De 77. De 77, 0,97437. Então, vamos voltar lá. Então, a gente substitui por aqueles valores que nós encontramos na tabela trigonométrica. Então, ficamos com D por 0,90631 igual a 600 por 0,97437. Como que eu resolvo isso? Multiplicamos em cruz. Fica 0,97437D igual 600 vezes 0,90631. Esse número que está multiplicando D passa dividindo e nós ficamos com D igual... Então, vamos resolver na calculadora. 600 vezes 0,90631. Claro que vocês devem conseguir fazer essa multiplicação à mão, mas vamos poupar tempo aqui. Vai dar 543,786 dividido por 0,97437. Fazendo essa divisão, ficamos com
558,08. Aproximadamente isso. Então, D é aproximadamente 558 metros. Não é? Vamos, então, a mais um exercício. No triângulo ABC ao lado, então, nós temos aqui ABC, determine as medidas do lado AB e do raio da circunferência circunscrita. Então, R, que é a circunferência, o raio da circunferência circunscrita. O que nós queremos? Nós queremos essa medida AB. AB é o lado oposto ao ângulo que não está aqui. Né? Nós temos aqui um ângulo de 45, oposto a um lado que nós temos a medida, e o lado que nós queremos é oposto a um ângulo desconhecido. Mas nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, basta fazer 180 menos 45 menos 105, que dá 30 graus. Então, esse ângulo aqui é de 30 graus. E aí, a gente usa a relação. BC está para seno de 45 graus, assim como AB está para seno de 30 graus. Seno de C. Essa relação aqui. Substituindo BC é raiz de 128, seno de A é o seno de 45 graus. Então, a gente visualiza aquela tabelinha, né? Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Que a gente coloca 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, tudo na raiz. Aí a tangente de 30, raiz de 3 por 3, de 45, 1, de 60, raiz de 3, né? Então, quando a gente vai resolver esse tipo de exercício, que tem ângulo de 45, de 30 graus, a gente sempre faz uma tabelinha no cantinho para a gente não errar, né? Então, seno de 45 graus é raiz de 2 por 2. O AB é o valor que nós queremos encontrar. Seno de C é o seno de 30 graus, que é meio. Então, nós multiplicamos em cruz. Eu vou fazer aqui em cima, né, detalhado. A gente fica com AB vezes raiz de 2 por 2, igual raiz de 128 vezes meio. O que nós vamos fazer? Simplificar os dois aqui, 2 com 2, porque esse 2 que está dividindo passa multiplicando, fica 2 dividido por 2, 1. Raiz de 128 vezes 1 é raiz de 128. O raiz de 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, nós ficamos com AB igual raiz de 128 por raiz de 2. Quando for uma multiplicação de raiz, né, raiz quadrada, nós podemos multiplicar os números. Quando for uma divisão também. Então, aqui a gente pode fazer 128 dividido por 2, que é 64. Então, é raiz de 64. Que número multiplicado por ele mesmo dá 64? 8. Então, raiz de 64 é 8. Como a medida estava em centímetros, a B mede 8 centímetros. Agora, nós vamos encontrar o raio da circunferência. Então, usando a lei dos senos ainda, né? Nós sabemos que 2R é igual a AB por seno de C. O AB nós encontramos, que é 8. Seno de C é o seno de 30 graus, que é meio. Então, quanto que é 8 dividido por meio?
é 16, né? Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, é como se fosse assim, 8 dividido por meio, eu posso pensar em 8 por 1 dividido por meio. E aí eu faço extremos, então 8 vezes 2, por meios, 1 vezes 1. Então, 8 vezes 2, 16. 1 vezes 1, 1. 16 dividido por 1, 16. Então, 2 R's, a gente ficou com 2 R's, igual a 16. O 2 que está multiplicando o R passa dividindo, R igual a 16 por 2. Então, R igual a 8. O raio, então, é 8 centímetros. Agora, calcule as medidas dos lados AB e BC do triângulo ao lado. Então, AB e BC. Em função da medida B do lado AC. Né? Então, vai ficar em função de B. Use a tabela trigonométrica ou uma calculadora científica. Então, observe que a medida do ângulo A, que nós não temos aqui, quanto vale? A soma dos ângulos internos é 180. Então, é 180 menos 60 menos 45, que é 75 graus. Então, esse ângulo aqui é de 75 graus. Pela lei dos senos, nós temos que B por seno de 60 é igual a AB por seno de 45, que é igual a BC por seno de 75. Pessoal, eu vou parar a gravação e vou fazer 2 vídeos, tá? Que a energia do meu computador tá acabando. Até mais!